Olá, boa tarde! Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui nos comentários se está tudo bem no áudio. Eu estou muito feliz. Hoje nós temos uma convidada internacional, Aline Rezende. Essa mulher realmente sabe como viver fora do país, ter o seu trabalho, ser empreendedora, comunicar bem e querer transmitir para você um conhecimento mais elevado. Mas antes que a gente comece, que as pessoas vão chegando aos poucos, eu queria que você pensasse bem como foi seu dia, se está sendo agradável e se não tiver, nós podemos voltar os nossos pensamentos para o alto. E é assim que a gente faz todas as vezes que a gente está se sentindo triste. A gente pode voltar os nossos pensamentos para o alto. Não importa se o nosso dia está difícil, mas eu tenho certeza que você, eu, todas as pessoas à nossa volta vão conseguir transmitir algo de bom se a gente mudar um pouco a nossa mente. Deixar de colocar os nossos sentimentos, pensamentos e vontades como a única forma de viver. Muitas vezes as formas melhores são aquelas compartilhadas. As pessoas se juntam, se unem com um propósito único, que é de ter uma vida abençoada junto com as pessoas que a gente ama. Então, pense bem, todas as vezes que você estiver triste, precisar de um ombro amigo, mas é você mesmo, o seu Salvador. O Espírito Santo, ele habita na pessoa, mas é a pessoa que sai do momento de crise. Eu sei que há muitas guerras, há muitos conflitos, há muitas pessoas difíceis no mundo, mas o que a gente precisa mesmo é conviver com os outros de maneira melhor, mais assertiva, parar de ficar falando que a culpa é do próximo, entender qual é o nosso poder interior, qual é a nossa parcela de contribuição para uma sociedade melhor. Nenhum de nós está isento da nossa responsabilidade. Não adianta ficar falando das pessoas, não adianta colocar para fora essa nossa vontade interior exclusiva. Eu quero do meu jeito. O nosso jeito nunca vai ser o melhor. A gente pode expor as nossas ideias, falar sobre aquilo que gostamos ou não, mas também precisamos ter um pouco de paciência e ouvir o próximo. Essa é uma técnica da mediação que chama escutativa. É ouvir com muita atenção o que o outro está querendo dizer. Às vezes um feedback, quando você está fazendo um produto, você precisa da orientação dos seus consumidores. É a mesma coisa nos relacionamentos. Às vezes perguntar não faz muita dificuldade, você não vai ter muitos problemas se você sempre pedir orientação para as pessoas. A Aline é essa moça maravilhosa. Olá! Essa moça linda, que faz parte do livro junto comigo, e que, graças a Deus, a gente se encontra com pessoas maravilhosas quando a gente tem a capacidade de mudar a nossa mentalidade. E ela conta várias coisas no livro. O livro é Mulheres Renovadas. E você está convidado a adquirir o livro físico, mas em primeira mão, hoje está liberado o livro, o e-book, com todas essas histórias no seu computador, no seu tablet, sabe? No seu celular. Você pode falar conosco e adquirir o e-book. E é imprescindível que você adquira essa coletânea de histórias. Pessoas maravilhosas se dispuseram a abrir o coração e contar aquilo que mais tocou a vida delas. E esse encontro com o Espírito Santo. Então, não deixa para depois, o Natal está chegando, tem Black Friday aí, gente, mas muita coisa é enganação. Você tem que comprar as coisas melhores para as pessoas que você ama. Então, adquira o livro Mulheres Renovadas, a gente manda para sua casa através dos correios, mas também tem o e-book.
Se você é da área tecnológica e gosta muito de mandar as coisas através de e-mails e recados pela internet, você pode adquirir o e-book. Então, manda um recado para nós, escrevendo renovada e falando qual material que você precisa. Se é o livro físico ou se é o e-book, tá bom? Nesse momento eu vou chamar a Aline e vou trazer ela para ficar perto da gente. Conseguiu. Conseguiu entrar? Fala para mim aí. Oi! Olá, olá! Tudo Tudo bem? bem, Vânia? Como que você está, amada? Que horas são aí em Dublin? Olha, agora que são 8h07 da noite. A gente, Gente, tá eu muito brinco bom que isso aí, tá no 8 horas, mas tô futuro. passando um calor, Aline. Impressionante. Estamos Eu tenho derretendo. Eu tenho visto aí os stories do pessoal no Brasil, tá uma loucura, né? E aqui já tá o frio, né? Porque aqui a gente tem as estações opostas, né? Então, quando vocês estão entrando no verão, a gente está entrando no inverno. Então, aqui já começou 5 graus, 3 graus, já começa a cair bastante a temperatura, né? Tô com um casacão aqui, porque tá ficando Eu geladíssimo, tô com, geladíssimo. eu tô com vontade de ficar mais aí, porque aqui tá muito calor. Aqui não tem, opa, aqui não tem como a gente melhorar, isso é só no ar-condicionado, não dá para ir na rua. Não, Tá um pouco imagina, imagina. E complicado, você mas tá no enfim. Rio, né? Uma Eu tô no Rio loucura. de Janeiro, quer dizer, no estado do Rio, né, no interior, Barra Mansa. Mas olha, Uau, linda, linda, linda você aqui, hein? que Que lindo! maravilhosa, gente. Vocês têm que ver essa mulher. Ela resumiu o meu curso de coach que passou 4 dias aqui. Uau! Eu Não ainda é? não recebi Tá tudo aqui, fisicamente gente. O só o coach tá e-book, mas aqui, gente. Ela conseguiu diluir em, assim, 5 páginas. é Mas, assim, lógico, tem aula. muita coisa para fazer, para falar, para fazer. Mas tá tudo que eu estudei, tá aqui. Então, quem Uau! adquirir o livro vai ter essa Essa especialidade aí de saber, né, como é que é o coach. Maravilha, Aline, maravilha. Bom, primeiro eu vou impressionante. apresentar você. Se quiser acrescentar alguma coisa, Nada. fica à vontade. Mas vamos lá. É a Aline Rezende. Ela é esposa, ela é mãe, ela é autora, já é o segundo livro. Ela tem um processo de transformar, ela gosta de transformar a vida das pessoas nos negócios através da comunicação, porque a interação humana é que deixa a gente assim melhor, mais produtivo e mais próspero. Eu acredito nisso também, tá? Eu acredito. Amém. E ela já ministrou 50 cursos em 34 países, 58 cidades e para mais de 9 mil pessoas. É muita coisa, né? Assim, ela tocou pessoas, ela é advogada, ela é pós-graduada em Direito Processual Civil Contemporâneo, especialista em inteligência emocional pela Florida Christian University e cursou o Business Administration na Irlanda e MBA em Gestão. Ela é empreendedora e desenvolve negócios. Mora na Irlanda, em Dublin, e trabalha há mais de 10 anos impactando vidas através da comunicação transformativa. Mulher, você é uma potência. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Pode Uau! acrescentar. Filha amada de Deus, né? Em primeiro lugar. Eu acho Isso, que filha do Senhor, é isso aí também. tem Mas assim, sempre como amada que do você Espírito. conseguiu sair do Brasil, ter todo esse seu trabalho, seus expertises para poder hoje ser uma mentora de mulheres e fazer com que essas mulheres saiam do lugar comum que elas estão. E muitas pessoas hoje estão muito perdidas, o que eu vou fazer da vida? Eu cheguei, né, num nível de vida hoje que não sei o que fazer. Chegou na crise dos 40, a Covid acabou com o meu negócio, eu não estou mais conseguindo isso, eu não estou conseguindo aquilo. Então, assim, conta aí sua trajetória, porque você foi morar fora do país. E muitas mulheres têm essa Exato. vontade. Como é que Sim, foi sim. tudo isso? Conta pra gente, fica à vontade aí.
Bom, primeiramente, boa noite, Vânia, querida. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo. É muito linda essa nossa conexão, a pastora Diana que possibilitou isso, né? Da gente estar conectadas ali no mesmo livro, na mesma obra, e mesmo estando em continentes diferentes, a gente está conectado, né? Então, muito obrigada pelo convite. Deixa eu dar um oi, uma boa noite aqui para a Liane, que está nos acompanhando aqui, a Cláudia, a Isabelle. Sejam bem-vindas, amadas, bem-vindas. Que Deus esteja conduzindo a gente aqui, falando poderosamente com vocês. Então, como você falou, né? Esse pequeno resumo, mas tudo Deus à frente, né? Sempre, sempre, sempre. Então, tudo que eu vou fazer, eu sempre consagro a Deus para que Ele dê a direção, o caminho. Porque às vezes a gente tem um sonho, né? Lá dentro, escondidinho, e a gente vai deixando o tempo passar, e às vezes a gente esquece dele, mas de repente o Senhor faz a gente lembrar, abre aquela gavetinha lá que está escondida no nosso coração e nos dá meios, ferramentas para a gente tornar realidade, né? Então, a gente tem uma formação muito parecida, né? As duas advogadas, formação em coach, enfim, só que seguimos, né? Trajetórias um pouquinho diferentes. Então, eu me formei em Direito, né? Assim como você, trabalhei 9 anos na área, trabalhava na área trabalhista e depois de algumas frustrações assim nas áreas, nos tribunais, enfim, eu decidi mudar de área, de contribuir com o mundo de uma forma diferente. Que daquela forma eu estava vendo que não estava conseguindo causar o impacto que eu gostaria. E eu sempre tive esse desejo no meu coração de morar fora. Sempre, sempre. Desde criança, pequenininha, assim, 6 anos de idade, eu sempre falava. Meu pai e minha mãe, eles me deram um livrinho de inglês. E eu comecei a aprender os números, as cores e tal. E eu falei, gente, como assim? Tem uma outra língua e nunca ninguém me contou. Porque tinha 6 anos, ainda estava começando na escola, não tinha essa noção, né? Quando a gente era criança, o mundo era muito diferente, não tinha internet, nada do que tem hoje. Né? Então a gente, né, ficava questionando. E aí eles me deram esse livrinho e tal, e foram dando outros. Eu fui estudando, aprendendo inglês sozinha. E eles me deram um que contava toda a história de uma banda YouTube famosa que nasceu na Irlanda. Então lá tinha toda a biografia deles, a escola onde eles estudaram, a rua que eles moravam, como eles formaram a banda e tal. E eu falava, um dia eu vou lá, tá nessa rua, nessa escola, eu vou conhecer a Irlanda, eu vou morar um dia na Irlanda. Eu tinha no meu coração, assim, e todo mundo ficava, Irlanda, onde que é isso? O que você vai fazer na Irlanda? Então, e uma criança, né? Ninguém botava muito crédito nesse sonho, né, de criança, imagina, tantos anos atrás. E aí o tempo foi passando, cresci, continuei estudando, aprendendo inglês. Fiz direito, porque também era minha vontade ajudar as pessoas. Eu tenho aquele sonho, né? Acho que todo mundo que faz direito tem aquele sonho de mudar o mundo, de, né, trabalhar com a justiça, de levar a justiça a todos, enfim, né? Você se forma, você faz o juramento lá, então me formei. Passei na OAB, fiz pós-graduação, trabalhei 9 anos na área, ficava atrás de pilhas e pilhas e pilhas de processos, enfim, então aquele sonho estava lá escondidinho. Mas um dia, 9 anos, né, depois que eu estava trabalhando como advogada, atuando na minha área, eu conheci o meu marido. E aí eu conversando com ele, assim, né, eu falei, olha, eu preciso te falar uma coisa, né, desde o comecinho, assim, meu sonho é morar fora. Tava com aquele sonho escondidinho lá na cabeça, mas aí veio no meu coração assim, nossa, como se fosse algo que eu precisasse realizar naquele momento. E aí eu falei pra ele, olha, meu sonho é morar fora, né? Então eu já quero que você saiba desde já, porque depois não fale que eu não avisei. E aí ele falou, olha, eu também quero morar fora. Eu falei, sim, mas não é Estados Unidos, nada disso, sabe? Onde né, a maioria das pessoas querem e tal, é Irlanda. Ele, uau, eu também. E sabia toda a história do povo irlandês, celtas e tal. Eu falei, gente, como assim? Vamos, Tem né? coincidência, né? Não, é o Senhor, né? E oramos, né? Enfim, e 6 meses depois decidimos, exatamente um ano depois, a gente estava embarcando para a Irlanda. Fomos, mudamos. E aí fui estudar Business Administration, né? Porque eu sempre quis ter o meu negócio. E como advogada, a gente aprende a trabalhar muito sozinho, né? De ter o seu escritório, você não fica dependente de nenhuma empresa, né? Você vai criando as oportunidades, atendendo, enfim. Então, eu gostaria de continuar fazendo isso aqui. Só que lei é uma coisa que é completamente diferente de um país para o outro. Eu cheguei na Irlanda,
aquele choque de realidade, completamente diferente às leis. Se eu fosse aplicar, eu teria que estudar tudo de novo, enfim, eu pensei, não, sabe? Então eu vim com a mente aberta de outras possibilidades. E como eu tinha vindo para estudar, né? Porque você não consegue visto se você não vier para estudar, enfim e tal. Eu pensei, vou estudar, vou me dedicar e vou sentindo, né? A cultura, o país, as pessoas. Depois eu vejo exatamente o que eu posso contribuir aqui. É que eu tinha esse desejo, essa vontade. Então, comecei a estudar, né, Business Administration, e eu, né, por já estar trabalhando 9 anos na área, eu era coordenadora, tinha uma equipe, 32 funcionários, então trabalhava muito e era muito natural, assim, de ajudar. Então, eu comecei a ajudar meu professor na sala, ali nas matérias e tal, me tornei monitora da turma. E aí, ao final do curso, todo mundo já tava, me ajuda nisso, me ajuda aquilo. Você podia me dar umas aulas e tal. E eu falei, por que não, né? Why not? Comecei a dar algumas aulas e tal. E no final, o professor me convidou a ser assistente, professora assistente. Eu pensei, gente, mas a minha formação é completamente diferente. Eu não tenho nada relacionado à área de educação. Vou estudar, fiz vestibular, passei. Comecei a estudar pedagogia para entender os processos de formação. Enfim, fui estudar inteligência emocional também, que estava relacionado com o business administration, porque para você administrar um negócio, você tem que ter inteligência emocional, né? Senão Sim. você, né, administrar pessoas, emoções, números, é muito complexo, né? Se você não desenvolve bem essa parte emocional, você acaba se afetando. Você não pode tomar decisões baseadas nas emoções, né? Você tem que saber gerenciar as emoções. Então, fui convidada e fui estudar sobre isso e me encontrei no ensino. Assim foi. Aí todo mundo, gente, como assim? Advogada, você vai dar aula, você vai virar professora, o que aconteceu? Né? As pessoas não entendem. Falei, gente, eu tô, né, com a mente aberta de novas possibilidades. Então, olha, vocês que estão aqui ouvindo, quem vai ouvir depois, não se limite, né? Não deixe que as pessoas imponham limites no que está no seu coração. Porque às vezes você se prende a uma carreira, a um trabalho, a uma cidade, a um estado, a uma empresa, né? Onde você muitas vezes é só mais um número. Então, não se prenda, não deixe que nada prenda o seu potencial, quem você nasceu para ser, o seu propósito, né? Então, porque isso eu fui descobrindo, porque eu me permiti, mesmo ouvindo tantas. Será? Você tem certeza disso? Olha, mas não é uma carreira de 9 anos, você vai mudar para outro país, como assim? Você vai dar aula, como assim? E eu tinha muita convicção de que eu estava no caminho certo. E comecei a ensinar, enfim, aí muitas mulheres começaram a me procurar, comecei a fazer workshops, encontros com mulheres, na igreja mesmo também, encontro com mulheres, mentoria com mulheres que gostariam de desenvolver negócios, né? Porque tinha a ver com a minha expertise, com a minha formação, eu fui estudando sobre isso, então juntou a prática, a teoria e o propósito. Aí foi lindo. Então, aí comecei a atuar e senti realmente que eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque às vezes a gente trabalha, né? Tanto. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas quando você sente que está fazendo a diferença, é diferente, né? Seja o horário que for. Você participou daquela outra mentoria, né, da pastora Jana? Aqui era 2 da manhã e eu estava com a mesma energia, com o mesmo fôlego. Porque quando você sente que você está agindo na direção do teu propósito, do que Deus fez, né, você para ser, é diferente. Ele Com vai te certeza. dar ferramentas, ele vai colocar pessoas no seu caminho, ele vai te dar direção, ele vai te mostrar que mesmo as pessoas falando ao contrário, segue, né? Segue, ele vai te dar essa certeza no seu coração, mesmo que as pessoas questionem, né? Mesmo que as pessoas não entendam, segue, né? Não desista, segue buscando o seu alvo. E eu continuei A assim, gente mesmo. tem, a gente tem falado muito aqui, né, de você ter um propósito, de uma direção, principalmente ter fé. É algo que hoje em dia eu vejo que falta muito isso nas pessoas. Essa falta de fé, né? Falta de propósito. Pessoas assim que não têm a menor capacidade de gerenciar suas emoções, mas elas também não têm certeza nenhuma do que está acontecendo à sua volta, e a gente tem uma certeza de que Deus é conosco, mesmo que as circunstâncias sejam ruins, mesmo que a nossa estrutura familiar não seja a melhor, mesmo que o nosso trabalho, nem às vezes a nossa inteligência, capacidade técnica, porque eu vejo que todo mundo está fazendo tanto curso, sabe? Está se enchendo de cabeça,
mas ainda não entendeu para que que serve tudo aquilo. E isso é uma busca, primeiro, a respeito de Deus, sabe? A respeito daquele que nos criou com um propósito, com uma missão. Então, se a gente se conecta melhor com Deus, sem barreiras, sem impedimentos, sem uma alma ferida, sem achar que Deus é um pai carrasco, e saber que Ele é amoroso, que quer você perto, fica mais fácil de saber o que fazer e como. Você tinha um sonho, ir para a Irlanda, mas como Exatamente. você vai para a Irlanda se você não sabe como vai ser sua vida? A não ser que você tenha fé. A não ser que você tenha Exatamente. um pai que cuida de você em todo o tempo, né? Que te proveu um marido, que tem o mesmo sonho que você, que conhece, né, as dificuldades da gente estar num ambiente fora de casa. Porque eu acho que é assustador para todo mundo sair da sua cidade, sair da sua casa, principalmente da sua língua, né, do estilo, da cultura. Não é fácil isso, é mais Não, difícil. não é. Mas você falou no livro algo muito especial sobre a palavra renovar, né, que eu Exato. achei muito interessante, né, que você pegou a língua e foi a fundo nisso, de você renovar é uma ação, é feito de tornar algo novo, voltar para o início. Eu vi esse tempo que eu passei com Deus assim mais unida a Ele antes do livro, antes de acontecer, os meus relatos, porque eu sempre anotei minhas coisas. Eu sempre fiz um diário, sempre falei com Deus através da escrita. Era um hábito meu. Não sei se todo advogado é assim, mas eu sou de Eu escrever gosto. um monte de coisa. Eu sou de Eu fazer tenho um monte de rabisco, porque a gente vai sim. fazendo pesquisa e a gente acaba sublinhando livros e colocando nossos dizeres, nosso entendimento, nossa conclusão. Então, eu sempre escrevi minhas memórias, mas nesse momento eu vi quanto que eu precisava voltar para o início. Isso é um pouco difícil hoje, as pessoas acreditarem que elas podem se renovar na saúde, nos hábitos, sabe? No ambiente, na crença limitante, curar aquele trauma de infância, aquele trauma familiar, aquela dificuldade que você passou. Parece que as pessoas não conseguem voltar antes, ou quando você era pequeno. Né? Esse volta para o início, volta de novo para o caminho, volta de novo para a direção certa, né? Sai desse momento de erro, de confusão, sabe, parece que o túnel está preto e não tem saída. E eu vejo isso, que Exato. quando você escreveu esse significado da palavra renovar, me tocou muito. Fala aí, o que você tem a acrescentar aí, porque eu acho que eu entendi mais ou menos, mas aprofunda Sim, aí. isso, porque é bem o que você falou. Como advogado, a gente gosta de ler, de estudar, de aprofundar, e eu gosto muito da origem da palavra, né? Como que ela foi formada, o que que ela significa, a essência dela, porque a palavra a gente sabe que ela tem poder, ela é muito poderosa, né? E quando a pastora Jana veio com esse convite do livro Mulheres Renovadas, nossa, renovadas, uau, já me impactou no título já. E eu estava nesse momento de viver uma renovação, né? Então eu fui buscar o que era realmente o sentido da palavra renovação. E é isso, é viver algo novo, com desprendimento, voltar ao início. Então, foi o que eu fiz. Eu me propus a viver algo novo do início, do zero. Aqui eu não era a Aline advogada, eu era a Aline, começando do zero. Numa nova carreira, numa nova língua, numa nova área, numa nova profissão. Então, eu vivi essa renovação na prática. Né? Então, mulheres se permitam viver essa renovação, mas como? De maneira prática. E como, né, você falou, é um coach ali o meu capítulo. Então, eu coloquei 5 pilares de como eu fui estruturando essa renovação. Porque se você não fizer de uma forma estruturada, quantas vezes a gente fala, né? Segunda-feira eu vou na academia, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu vou ter hábitos melhores, segunda-feira eu volto a estudar, e a gente vai deixando e nada acontece. Por quê? É porque a gente não quer? Não, é porque a gente não está priorizando, né? As nossas escolhas, elas revelam as nossas prioridades, né? Às vezes a gente escolhe ficar ali, né, só olhando Instagram, às vezes a gente escolhe ficar assistindo, ao invés de estar fazendo um exercício, uma caminhada, então são escolhas, né? Então eu fundamentei as minhas escolhas nesses 5 pilares para eu não perder o foco.
E aí, o primeiro pilar, eu e Deus. Então, como você falou que tem o seu caderninho lá, eu tenho meu caderninho também, mas o meu caderninho é de orações, né? Então, todas as orações, os pedidos, as pessoas, tudo que eu lembro, tudo que eu acho que eu tenho que colocar a intenção ali antes de fazer, se eu preciso tomar uma decisão. Então, eu tenho meu caderninho lá de oração, então eu anoto tudo. E como é lindo depois a gente olhar, nossa, esse aqui foi respondido, esse aqui, ai, que bom que o Senhor mudou a direção, porque não era isso que eu precisava nesse momento, era Troquei, outra eu coisa. troquei. Exatamente, então é bom a gente ter esse registro, porque às vezes a nossa mente, ela nos engana, né? Então é Verdade. importante a gente manter esse foco, esse registro. Então, assim, o primeiro pilar, você e Deus, né? Então, o meu tempo com Deus é inegociável. Eu acordo antes de eu fazer qualquer coisa. É o meu devocional, meu caderninho de oração, leitura da Bíblia. Eu adoro entrar em desafios, porque isso me mantém focado. Então, agora em setembro, a gente começou um desafio de ler a Bíblia inteira em 90 dias. Outubro, novembro e dezembro. Então, eu tô aqui focada na metade já. Então, assim, entre em desafios, né? Em coisas que te desafiem, que te coloquem em movimento, em algum grupo. Porque às vezes sozinha, a gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo, a Não, é. gente não consegue tudo. Né? Nós somos seres relacionais, que a gente não foi feito para viver sozinho, para viver isolado. Então, participe de algum grupo que te incentive, que já está no caminho de onde você quer chegar. Né? Então, me coloquei nesse grupo, estou ali lendo todo dia. Então, além de já ter o meu devocional, ainda dei uma acelerada a mais para concluir a leitura da Bíblia, que também é outra coisa que a gente sempre fala, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou ler um livro por mês, esse ano eu vou, né? Se a gente vai pegar aquela lista de ano novo que todo mundo faz, né? Quantas coisas efetivamente a gente vai lá e faz? Tem um meme que fala, fiz o que deu. Exatamente. Eu Porque às vezes a gente tá... fiz o que deu. Mas a gente tem que ter realmente um pouco de disciplina, né? Se deixar, tudo que a gente planejou vai por água abaixo. Não porque Deus é ruim ou porque não é para você, né? É porque a gente precisa um pouco de disciplina, né? Eu fui criada por uma Exatamente, mãe exatamente. que era disciplinadora e realmente ela me colocou assim, algumas regras que fazem parte do meu dia a dia, que se não fosse por isso, não teria essa disciplina hoje, né? De cuidar de mim, cuidar da casa, cuidar dos filhos. A gente tem que ter pessoas, né? Isso que você fala no livro também, pessoas que nos modelem, né? Ou que a gente tem um modelo, pessoas que nos disciplinam, pessoas que nos orientam. E por isso o mundo está tão cheio de coaches, de mentores, porque precisa pessoas aprenderem com outro ser humano. O que deu certo na vida Exatamente. de alguém pode ser que dê certo na nossa. Não é uma regra, né? Nós não vamos falar aqui que você todo dia tem que acordar e ler a Bíblia, cada um faz conforme o seu entendimento, Exatamente, né? exatamente. Mas é importante você ter uma disciplina, uma orientação e também aprender com as experiências dos outros, né? Jesus é o nosso modelo, né? O Espírito Santo é o que nos convence de que Jesus é bom, que Jesus é o nosso mestre. Mas, assim, eu vejo nos meus trabalhos também a dificuldade das pessoas se interagir com os relacionamentos interpessoais, né, de trabalho. Muitas pessoas hoje querem se colocar bem no trabalho, quer aparecer nas redes sociais, mas ainda não aprenderam, né, a se comunicar bem. Eu Exato. acredito que a gente está em aprendizado, né? Nem eu, nem você, nós somos excelentes. A gente está num caminho de excelência, né? Nós estamos trilhando um caminho para nos comunicar. E é muito importante isso, que a gente aprenda sempre, sabe? E para de ser uma pessoa autossuficiente, igual você falou, nós precisamos que as pessoas nos ajudem, nos orientem, né? Nós precisamos ter essa reciprocidade, né? Eu aprendo com você, com o seu método, você aprende comigo e a gente troca e a gente fica melhor porque o amigo, a amiga, companheiro, vamos junto nessa caminhada que não é fácil, né? Viver não é fácil. Exatamente. Se fosse fácil, não tinha Não, tanta gente com problema. Mas assim, como é é que é para verdade. se relacionar? O que que você ensina a questão do relacionar dentro da família, do trabalho? Como é que é isso? Claro. Então, é o seguinte,
lá os 5 pilares, é o segundo, então primeiro você e Deus, né? Esse relacionamento, ele precisa acontecer, porque se você não tem Deus como uma referência na sua vida, uma referência de pai, uma referência de amor, todos os outros relacionamentos, todos os outros pilares ficam prejudicados, né? Então, primeira coisa, se você, né, tem alguma coisa, se resolva, ou busque alguém, busque uma igreja, busque um curso, busque uma mentoria que ajude o seu lado espiritual, né? A gente é um corpo, alma e espírito. Se a gente não cuidar da nossa alma, do nosso espírito, a gente só sobrevive, né? Então, é muito, muito, muito importante que esse relacionamento, você e Deus, aí, a conexão direta, diária, é muito importante para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Segundo, você e você mesma, né? Então, nós nos comunicamos conosco o tempo todo, né? Então, a gente está ouvindo o nosso pensamento, a gente está ouvindo o que a gente está falando, o que a gente está sentindo. Então, o que você está comunicando para você o tempo todo, né? É muito forte essa comunicação que a gente faz com nós mesmas, né? Quantas vezes a gente fala, nossa, errou de novo, mas você não sabe nada mesmo, mas não aprendeu ainda, né? Às vezes a gente se cobra tanto, às vezes a gente fala com uma linguagem que a gente talvez não falaria com outra pessoa, mas às vezes com a gente é um pouquinho carrasca, né? Então, essa linguagem com nós mesmas, ela precisa refletir esse amor de Deus, né? A gente precisa olhar com os olhos de Deus, que como você falou, nós somos perfeitos, né? Estamos buscando a excelência a cada dia. Então é importante a gente vigiar essa comunicação interna, como a gente tem comunicado com a gente mesmo, né? Assim, a gente ainda não está na perfeição, ninguém é perfeito, mas a gente pode buscar essa excelência. Hoje eu vou ser melhor do que ontem, nossa, errei de novo, mas amanhã eu me proponho melhorar. Puxa, falei uma coisa que eu não devia, mas Senhor, me ajuda na próxima vez a vigiar minha boca, meus pensamentos, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Então, por isso que é importante essa conexão, porque aí internamente a gente consegue gerenciar melhor. E inteligência emocional é isso também, né? A gente estuda que não é controlar as emoções, a gente não pode trancar as emoções numa caixinha, num quartinho, deixar lá trancado. Não, a gente tem que gerenciar. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir frustração, a gente vai sentir que está sendo injustiçado, a gente vai sentir vários sentimentos, emoções que vão bagunçar o nosso dia, o nosso humor, o nosso estado de espírito. E se a gente não souber gerenciar bem isso, internamente, a gente vai sair descontando em todo mundo, né? Sabe aquela história que o homem estava tendo um dia ruim, ele foi lá, descontou no porteiro, que foi lá, descontou na esposa, que foi lá, descontou no cachorro, que não tinha nada a ver com a história. É mais ou menos isso, entende? Então, olha onde começa, né? Às vezes a gente vai descontando, né? Aquele efeito cascata, que um vai descontando no outro, e às vezes sobra para quem não tinha nada a ver com a história. E às vezes isso acontece com a gente, né? Teve um dia duro no trabalho, se frustrou, chegou em casa descontou no marido, no filho, no cachorro, no papagaio, todo mundo que não tinha nada a ver, né? Por quê? Porque não gerenciou bem aquela informação, aquela situação, aquela frustração. Então, por isso, nós, com nós mesmas, precisamos ter mais carinho, mais cuidado, nos tratar como a gente gostaria de ser tratada, né? Então, essa olhar mais feminino, mais suave, mais como a mulher de Provérbios 31, né? A gente precisa aplicar todo dia na nossa vida, né? Que é aquela mulher que acorda, ela trabalha, ela cuida dos filhos, ela faz negócios, ela cuida do marido. Então, Deus, ele não daria um modelo que fosse inalcançável, que fosse inatingível, né? Então ele dá esse modelo porque é possível. Nós sabemos que nós somos multitarefas, nós sabemos que nós podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas a gente tem que gerenciar, equilibrar, né? Muitas mulheres falam, é impossível ser bom em tudo, ou você vai bem na carreira ou você vai bem na sua casa. Eu não concordo. Eu acho que a gente pode sim encontrar o equilíbrio, por isso que eu trabalho com mulheres, com negócios, porque você pode sim viver muito bem o seu negócio, viver muito bem na sua casa, viver o seu propósito como? Tendo equilíbrio, né? Gerenciando tudo isso. Então, o teu relacionamento com você mesma é um segundo pilar ali que precisa estar sendo afinado todos os dias, né? Para você andar com leveza, com alegria, deixar descontar ninguém, a irritação lá fora, não descontar em ninguém, né? Porque senão, terceiro, porque aí afeta o terceiro pilar, que é você e sua família, né? Ninguém tem uma família perfeita, como a gente vê nos filmes, nem nos filmes não tem família perfeita, né? Não tem, não existe. Mas são elas, as pessoas que vão ajudar a moldar
as coisas que a gente precisa moldar na nossa vida. Às vezes a Verdade. nossa paciência ela vai ser mais testada onde? Dentro da nossa casa. Às vezes a nossa Exatamente. mansidão vai ser mais testada dentro da nossa família. Às vezes o Verdade. perdão ele vai ser mais testado dentro da nossa casa. É, Né? Então, esse relacionamento a gente precisa estar muito alerta, muito atenta, porque a nossa casa ela é a nossa primeira célula, ela é o nosso primeiro ministério, ela é o nosso a primeira escola, eu acho que é a maior escola, né? A nossa casa, é a sem nossa sombra família, de dúvida. é onde a gente é testada o tempo todo, né? Que a gente se encontra aprovada nesse É teste, desse né? Que a gente jeito. vai evoluindo. Então, nesse terceiro pilar, você e sua família, né? Eu me coloco nesse lugar, eu e minha família, eu sempre pergunto, né? Como eu posso ser melhor? Como eu posso ser uma mãe melhor? Como eu posso ser uma filha melhor? Como eu posso ser uma irmã melhor? Eu sempre me pergunto, eu me autoavalio, porque é igual quando a gente está no trabalho, a gente tem aquele feedback, né? Aquelas reuniões de feedback, como que você pode ser um funcionário melhor? Os clientes, né? Às vezes a gente preenche pesquisa de satisfação. E se a Né? sua família preenche Produto uma de pesquisa de tudo, de serviço. satisfação, É, isso aí. como seria a pesquisa de satisfação interna aí na sua casa, né? Você como mãe, você como Mas esposa, então a ó, gente deixa eu só falar um negócio. Eu acho, assim, que as pessoas têm um problema com conflito. Elas acham que o conflito é para derrubar elas. e não E como eu é, sou mediadora de conflitos, eu falo para vocês, gente, conflito é uma coisa boa. é uma Conflito oportunidade, eu vejo como uma oportunidade, é não é? didático, é um mestre, sabe? Conflito faz você enxergar coisas que você não estava vendo. Então, às vezes a gente faz uma oração, a gente pede, Deus, una a minha família está dispersa. Ou então, Senhor, ajuda na saúde, não sei o quê. Aí, às vezes, há um problema de saúde. Aí todo mundo faz uma nova dieta na casa. Mudou a atmosfera e mudou a longevidade da família, porque um ficou doente. Então, parece que o conflito é para derrubar, mas não é, gente. É só um cenário criado para você saber, ter uma inteligência e fazer assim, o que que isso está querendo dizer para mim? Né? E Exato. você ter novas propostas, igual você falou, você toda vez que tem um desafio novo, você é instigado a ver coisas novas, a procurar novos livros, outros lugares, outras pessoas para se conectar. Às vezes, na questão religiosa, você vai ver Deus de outra forma. Exato. Né? Eu gosto de passear em muitas vertentes do cristianismo e entender o que a pessoa está vendo. Né? Não é para rebater, não é para ser contra, mas entender o que ela tem de visão de Deus dentro dela. Isso também é muito importante para mim, para trazer mais convicção a mim ou para trazer uma abertura de mente, né? Para a gente poder ser melhor em servir, né? Claro. Através do Espírito Santo. Porque, gente, o que as pessoas precisam é de abraço, de amor, não é de julgamento, não é de crítica, sabe? Não é de dedos apontados, não é de falar o seu É mais pecado é isso, compreensão. aquilo. Não, as pessoas não estão precisando disso, porque o Espírito Santo, gente, é suficiente para falar para o coração de cada um que está de errado, o que está certo. Entendeu? Às Exatamente. É vezes, só Deus que pode julgar, né? Também. Então, assim, a gente então, deixa precisa a ter essa pessoa, visão. né, estar apta, né, a gente não ter barreira entre nós, né, eu não tenho barreira com você, você não tem barreira comigo, e a gente se comunicar. Então, é muito importante o conflito. Quem tem medo de conflito tem medo de evoluir, tem medo de crescer. Então, Exato. para de ter medo e deixa o conflito trabalhar. Muda a perspectiva, né? Porque às vezes é como a gente vê as coisas, né? Quando a gente muda a perspectiva e vê o Exato. conflito de uma outra forma, né? Como eu posso aprender com isso? Como eu posso crescer com isso? Né? Muitas vezes as pessoas elas têm problemas nas finanças, mas elas já se propuseram a ler algum livro de finanças, a ver um vídeo no YouTube sobre finanças, a estudar um pouquinho mais para gerenciar melhor as finanças. Às vezes elas têm problemas de relacionamento, mas elas estão lendo algum livro sobre isso, se aconselhando, tentando ter um approach, uma perspectiva, né? Ver de uma perspectiva nova, falar de uma nova maneira, de um novo jeito, porque é assim que a gente vai evoluindo. Quando a gente dá um passinho para trás e vê como eu posso melhorar nisso, né? Como eu posso
eu me pergunto, frequentemente eu me pergunto, como eu posso melhorar? Como mãe, como pessoa, como esposa, como mentora, como profissional. Então, a gente sempre tem que estar se autoavaliando, né? Então, passando lá por 3 pilares já, né? Você e Deus, você e você mesma, você e sua família. Então, se questione, né? Como você pode ser uma filha melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Esses dias eu estava vendo um vídeo onde uma mulher ela fez essa pergunta para a mãe dela, né? Ela perguntou: "Ai, mãe, como eu posso ser uma filha melhor?" Eu falei: "Nossa, ela tem o mesmo pensamento." Ela pensou a mesma coisa que ela perguntou para a mãe. A mãe dela falou: "Olha, filha, né? Vocês já casaram, eu moro sozinha aqui. Todo dia eu vou até a caixinha do correio para ver se chegou alguma carta, se chegou alguma coisa de vocês. Então, como você poderia mandar um cartão de vez em quando, uma foto, eu ia adorar receber." E ela falou: "Nossa, mãe, obrigada por isso." E começou a enviar para a mãe. Todo dia uma foto, um cartão, alguma coisa que eles fizeram no fim de semana e tal. E ao longo de 3 anos ela foi fazendo isso e depois ela contou, né, que 3 anos depois a mãe dela faleceu. E a última coisa que a mãe dela falou para ela foi: "Obrigada por isso, filha. Eu guardei todas as cartas, todos os cartões e eles fizeram a diferença na minha vida." Então eu achei isso assim lindo, lindo, porque às vezes a gente tem oportunidade de ser melhor e a gente não está perguntando, a gente não está dando esse espaço, né, de crescer. Todo mundo tem espaço para melhorar, né? E se a gente acha que não tem nada para melhorar, coloca a humildade ali na lista, porque às vezes é isso que está impedindo a gente de crescer, não é? Às vezes é o ego, às vezes a gente acha, sabe quando a pessoa começa a falar e você fala: "Já sei", né? Já rebate ali com o "já sei", a gente não sabe tudo, né? Então pede ali mais humildade, sabedoria e pergunta, né? Como eu posso ser melhor? Para você mesma, para sua casa, com você mesma, né? Quantas vezes a gente fala: "Eu vou começar uma dieta nova, eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a me cuidar melhor", e a gente não faz isso nem por nós mesmos, né? Então que a gente tenha esse entendimento e comece a perguntar mais isso frequentemente para nós mesmas, para nossa família. Assim como eu falei, se passasse a pesquisa de satisfação aí, como seria, né? A pesquisa interna. Quarto pilar, né? Você e o seu trabalho. Então, a gente, como eu falei, somos seres relacionais. É importante que a gente trabalhe, né? A gente aprende lá na faculdade que o trabalho enobrece o homem, que é importante, né? A gente tem esse papel social de estar trabalhando. E mesmo como dona de casa, você tem um trabalho, né? O trabalho de gerenciar a sua casa, cuidar da sua família, da rotina dos seus filhos, da limpeza, da organização. Então, todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem um papel na sociedade, né? Então, como que você está cuidando desse pilar? Você e seu trabalho. Muitas vezes a gente acaba sacrificando, né, o tempo com a família, o tempo com nós mesmos para priorizar o trabalho. Cuidado, mulheres, cuidado com isso. Eu já fiz muito isso e olha assim, chegou um momento que a minha casa ela estava por um fio, porque eu me dediquei muito ao trabalho e eu não estava conseguindo ver isso, mas quando estava no limite a situação que caiu a ficha, eu falei: "Gente, não, calma, calma, nenhum trabalho vale o sacrifício da sua família." Né? Você sacrificar a sua família, você anular a esposa que você é, a mãe que você é por causa do seu trabalho. É importante, é necessário, mas é importante ter equilíbrio, né? Chegou em casa, deixa as frustrações lá fora. Aquele cliente que te irritou, aquela colega de trabalho que falou mal de você, aquele gerente que foi grosseiro, deixa lá fora, né? Não traz as frustrações de fora para dentro da sua casa. E o contrário também, né? Às vezes está estressada com o filho, com o marido, aí já chega no trabalho brava com todo mundo. Então, ter esses limites é importante, estabelecer esses limites para que você tenha um trabalho saudável, que te faça feliz, que você se sinta valorizada, que você sinta que você contribui para o mundo, que você, mesmo como sendo dona de casa, você tem o trabalho de cuidar da sua família, de organizar. A nossa despensa, ela tá lá o que a gente escolheu que esteja. Né? Então, se a nossa família não está comendo saudável, é porque a gente está escolhendo. Ninguém vai lá e pega na gôndola e coloca no carrinho. Não, é você, eu. Né? A gente está escolhendo errado. Então, cuidado, né, com essas escolhas, pequenas escolhas do dia a dia, porque o que a gente escolhe hoje é uma plantação, né? Uma sementinha. A gente está plantando hoje e vai chegar a conta, né? Vai crescer essa sementinha e uma hora vai chegar. E aí, será que você vai gostar do resultado do que você está escolhendo hoje? Então, o quarto pilar é isso, estejam atentas, né? Como que você tem lidado com essa relação, você e o seu trabalho. Como eu falei, eu trabalho com mulheres que
têm negócios, que estão desenvolvendo negócios, negócios com propósito, e principalmente no início, exige tanto, 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 que elas falam, não, eu quero desistir, por que que eu fui inventar isso? Eu vou voltar a trabalhar, que eu não precisava me preocupar, trabalhar 24 horas, não, eu prefiro ter um chefe. E às vezes é nesse momento que ela precisa romper essa barreira e pensar, uau, eu sobrevivi, eu consegui conciliar, mas como? Com equilíbrio, né? A gente precisa encontrar esse ponto do equilíbrio. Então, avalie como que você tem conduzido o seu trabalho. Você está deixando ele afetar a sua casa, a sua família, os seus relacionamentos, e o contrário também, você está deixando as Escreve aí, situações, né? meninas, escreve aí no chat como é que está a sua vida profissional, como é que você está sabendo lidar com os conflitos familiares, qual é a área da sua dificuldade, que a Aline está aí. Pode te responder alguma pergunta se você quiser, porque o importante é isso, é a gente interagir. Ela está explicando o método, a fase de cada necessidade que nós temos que suprir. Mas isso não é uma regra, sabe, fechada, né? A gente tem a nossa vida individual, nós temos o nosso DNA. Deus sabe os nossos limites, né? E se você tem alguma dificuldade, quiser comentar, comenta aí. Continua, Aline. Desculpa. Boa, Vânia, boa, bom abrir esse espaço, né, para perguntas, interações. Fiquem à vontade, amadas. Podem mandar qualquer dúvida, qualquer dificuldade, desafio que vocês estejam enfrentando no dia a dia. Comentem aqui que a gente vai ajudar vocês. Então, esse é o quarto pilar. Por quê? Porque tudo que a gente faz comunica, né? A minha área de expertise é a comunicação. E tudo que a gente faz comunica. Como eu falei, no primeiro pilar, a nossa comunicação com Deus. No segundo pilar, a nossa comunicação com nós mesmos afeta na nossa autoestima, na nossa produtividade, nos nossos relacionamentos, né? Se a nossa autoestima é baixa, às vezes a gente acaba aceitando menos do que a gente merecia, se anulando. Então, olha o poder da comunicação. Terceiro pilar, nós e a nossa família. Como a gente tem se comunicado com a nossa família, né? A gente tem perdoado, a gente tem sido paciente, a gente tem sido aquela pessoa que leva a paz, a mansidão, né? Os frutos do Espírito Santo onde a gente vai. Então, tudo que a gente faz comunica. A gente é aquela pessoa carrancuda que chega, reclama do tempo, reclama do calor, reclama do frio, reclama do vizinho, reclama do trânsito. Então, cuidado, né? Porque reclamar, eu gosto muito da origem das palavras, né? Pega lá desde o renovar, dos renovadas, né? Então, reclamar é o quê? Clamar duas vezes, né? Porque você está clamando de novo. Então, tudo que você reclama, você está potencializando. Então, cuidado, né, com essas reclamações. Quarto pilar, você e o seu trabalho. Né? O nosso trabalho é uma bênção, gente. É uma bênção trabalhar, é uma bênção a gente poder ajudar pessoas por meio do nosso trabalho. É uma bênção a gente poder contribuir, poder ajudar outras pessoas. Então, não reclamem do seu trabalho. Encontrem um ponto de equilíbrio, porque às vezes o que está faltando é encontrar esse equilíbrio. Às vezes a gente se deixa ser consumida pelo turbilhão de coisas, de responsabilidades, né? Cuidar da casa, do marido, dos filhos, do trabalho, exige muito, né? A sociedade exige muito da mulher o tempo todo. Então a gente tem que ter essas barreiras, esses limites para saber o que é saudável e o que não é. Ter o nosso ponto de equilíbrio. Falar, não, passou daqui, é o meu limite, né? Saiba qual é o seu limite, não deixe que afete a sua casa, o seu relacionamento, o seu, né, relacionamento com você mesma. E o quinto pilar, né? Nossa, já foi 50 minutos, Vânia! Passou assim, né? Quase 50 minutos, acabando, né? gente. Faltam 10 Já vou entrar minutos. na reta final aqui no quinto pilar. Quem tá anotando aí, depois me manda, marca a gente, que eu quero ver. É aula, né, gente? Aula, mentoria aqui para vocês. Quinto pilar, você e o mundo. Né? O que você tem feito para ser uma contribuição com o mundo? Como você tem se comunicado com o mundo, com as pessoas ao seu redor? Às vezes a gente está tão no nosso mundinho que você passa as compras lá, mas sequer olha para a caixa e fala um bom dia. Né? Passa pelo porteiro, não fala um bom dia, recepcionista, o dentista, seja onde for. Né? Como você tem se comunicado? Porque às vezes aquele sorriso é o único que a pessoa viu o dia inteiro. Né? E você não sorriu. Você não se importou com aquela pessoa ali que estava do seu lado, ou alguém que está precisando de ajuda.
seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né? Então, como você tem se relacionado com o mundo, comunica muito sobre você, sobre quem você é, né? Você participa de algum grupo, você faz algum trabalho voluntário, você doa o seu tempo, a sua experiência, né? Como eu falei, eu tenho um grupo de mulheres, é um trabalho gratuito, onde uma vez por mês a gente se reúne para trocar experiência, para fazer mentoria, para poder uma ajudar as outras, né? Foi-se o tempo de competição entre as mulheres, né? Eu acho que a gente está num tempo assim de unir, de se ajudar, de criar esse senso de comunidade, como a gente está fazendo aqui, né? A Eu gente está concordo separado plenamente. por um Já foi o continente. tempo que a gente era inimigo uma da outra. Já foi, gente. Ó, isso aí é coisa velha, tá? Joga fora. Mulheres são amigas, são companheiras, parceiras. Joga fora essa informação antiga. Exatamente, a gente tem que ficar feliz de ver as outras mulheres evoluindo, conquistando lugares importantes no mundo, né? Como presidentes de empresa, grandes negócios sendo conduzidos por mulheres. A gente tem que ficar feliz, vibrar com essas mulheres, porque tudo que a gente aplaude, a gente atrai, né? Então, o que que Isso você aí. tem aplaudido? Você tem aplaudido o sucesso das outras mulheres? Você tem sido uma mulher que incentiva outras mulheres a ter sucesso? Você está convivendo com pessoas de sucesso que te ajudem a chegar nesse nível? Ivânia, Gente, aqui tem o meu vizinho resolveu fazer uma montagem de um móvel. Assim, o que que eu faço com essa Glória, criatura? ô Glória. Não sei, mas assim, já que o conflito existe, a gente vai continuar trabalhando em cima do que temos, né? O que temos é aqui. Eu vou tentar ficar com o microfone bem pertinho para não haver muito ruído. Mas o que eu vejo, Aline, é difícil as pessoas saírem dessa área de conforto de pensar diferente. Isso me incomoda muito porque, como eu fui muito de rompante, né? Com 18 anos eu estava de mochileira na Europa, eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes, eu quero viajar, eu pego o carro e vou com as minhas amigas, eu com 21 fui para Bahia dirigindo. Então, assim, na minha família eu era, assim, a doida, né? Eu gosto de desafio. Mas, às vezes, a gente faz por impulso, sem planejamento, e causa muito transtorno e a vida vai ficando difícil. E ao longo da minha maturidade, eu fui aprendendo que eu posso fazer, mas eu tenho que pensar nas consequências, né? Que todas as nossas atitudes, elas têm consequências, assim. Plantar é o que você quer, mas colher não vai ser o que você deseja. Vai ser, né? A semente de uma abóbora não vai dar morango. Não, não adianta. Vai plantar e vai colher aquilo que você plantou. Então, quando a gente tem a nova perspectiva, uma nova mentalidade, quando nós temos uma nova busca, é tão importante isso, né? Que a gente consiga falar com as pessoas que elas não são um erro, elas não vieram nesse mundo para ser entrave na vida de ninguém, nós nascemos para ser luz. Da maneira como fomos criados, às vezes tem uma dificuldade, mas eu creio que todas as pessoas hoje podem aprender novos negócios, novas formas de se comunicar, aprender que elas são especiais do jeito que são. Você que é neurodivergente, hoje em dia tem tantos termos diferentes da vida que a gente está cheia de especialistas falando sobre neurociência, sobre várias coisas legais aí que a Bíblia já diz, gente. A Bíblia já fala isso. A Bíblia já fala que você é amado do jeito que você é, viu? Entendeu? Agora continua aí, porque o barulho aqui tá muito grande. Ai, Ivânia, mas é isso, quanto maior a luta, maior a vitória. Vamos lá, firme e fortes aqui. Então, esses 5 pilares, amadas, assim, é o que dá base, é o que dá fundamento, é o que sustenta a gente conseguir ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada em todos os sentidos, né? Quando a gente pensa em vida mais saudável, já vem alimentação na cabeça. E não, não é só isso, né? Isso é só uma parte, mas é todo o resto também. É o nosso relacionamento com a gente, com o nosso cônjuge, com a nossa família, com Deus, com o vizinho, com o planeta, né? O que a gente tem feito, buscado, que comunica isso, né? Porque, como eu falei, tudo que a gente faz comunica. Quando as pessoas te olham, o que elas sentem, né? Elas sentem que você é uma pessoa
que traz essa paz, essa leveza. O que você está comunicando? Ou você é sempre aquela pessoa carrancuda, que a pessoa pergunta, e aí, tudo bem? Você fala mais ou menos. Tudo bem para quem? Então, cuidado. Tudo que a gente faz comunica, né? 7% da nossa comunicação é falada. Todo o resto é a comunicação não verbal, é como a gente olha, é como a gente se comporta, é como a gente caminha, é a roupa que a gente escolhe. Tudo, tudo comunica. Ah, mas agora eu tenho que ficar neurótica, Aline, olhando para todos esses pontos. Não, você tem que escolher o que você quer comunicar. Né? Se você escolhe leveza, Senhor, me ajuda. O que vai trazer mais leveza hoje no meu dia, na minha família, na minha casa, né? Buscar isso, né? De tantas coisas que você precisa melhorar, escolha uma, né? Que às vezes a gente quer melhorar tudo ao mesmo tempo agora. Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero estudar, eu quero fazer outra faculdade, eu quero comer melhor, eu quero me exercitar. E não dá, eu quero abrir meu negócio, e às vezes não dá. A gente tem que gerenciar essa expectativa também. Escolha uma coisa, né? O que você quer ser melhor hoje, ou essa semana, ou esse mês? Qual que é aquela ferida ali que você precisa cuidar, que você precisa cicatrizar para você seguir em frente, para você virar essa página, para você renovar a sua vida, para você abrir a sua vida para o novo, né? Uma nova mulher, uma nova carreira, um novo negócio, um novo trabalho, um novo marido. Eu não sei qual que é o novo, o renovo que você está buscando na sua vida, mas Deus sabe. Ele conhece o teu coração, então leva para Ele, coloca isso em oração hoje, né? Não deixa para amanhã, faz hoje. Senhor, né? Como que eu posso renovar essa área aqui que o Senhor sabe que eu preciso dessa renovação, né? Às vezes a gente precisa ter essa humildade de reconhecer e de buscar essa ajuda, de buscar esse entendimento, de buscar esse renovo, porque às vezes sozinha a gente não consegue, a gente não sabe tudo, né? A gente tem que estar disposta a buscar, né? Disposta a reconhecer que, poxa, realmente eu tenho falhado nessa área da minha vida de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, tem alguma coisa ali que você precisa aprender que você ainda não aprendeu. Porque se você soubesse, você já estaria fazendo diferente. Você já teria passado nessa prova e ela não estaria repetindo. É igual passar de ano, né? A pessoa só repete. Por quê? Porque alguma notinha ali ela não atingiu, ela não alcançou, né? Então, qual a notinha que você não está alcançando aí na sua vida pessoal, na sua vida com Deus, na sua vida familiar, no seu trabalho, que você precisa de uma recuperação aí, né? Final de ano, dar aquela reforçada nisso, para que você comece o novo ano vivendo esse renovo, né? Vivendo o novo, do início, que é o sentido da palavra. Eu acho tão lindo o significado da palavra renovo, É bonito. né? Você viver o novo, né? Se permita viver o novo, nem que seja do início, do zero. Como eu falei, eu mudei para outro país que eu não conhecia ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Do zero, tudo. Carreira, língua. Então, se permita viver o novo. Faria de novo? Faria. 10.000 vezes. Foi fácil? Não, não foi. Não. Não Renovar não foi. é fácil, né? Sair do Não, não conforto é. não é Tem uma fácil. mudança. Gente, Não, como nós estamos quase uma hora. Infelizmente, o barulho aqui, não sei o que. Agora deu uma silenciada, eu posso terminar antes de fazer muito barulho. Eu agradeço muito, Aline, sua disponibilidade. Mais pessoas vão ver essa live, você que está assistindo, que vai assistir depois. Transmita essa live para outras pessoas, porque todo mundo precisa ouvir de histórias para poder se encorajar, né? A coragem, ela não vem porque falta medo. A coragem vem mesmo com medo. E a gente ouvir que outras pessoas superaram é tão importante quanto a gente sair do lugar comum e fazer aquilo que a gente tem vontade. A gente tem, pessoas já fizeram, já deram certo. Eu não estou aqui no ermo, não estou na escuridão. Eu tenho uma luz ali. Eu tenho, primeiro de tudo, você aí que ainda não adquiriu o livro. Ó, que tem que lindo. adquirir, né? Sem o Tem. livro vai ficar difícil, porque todas as partes da alma feminina estão aqui. Quem ainda não adquiriu, pode adquirir o livro digital, que é o e-book, pode adquirir o físico, é só mandar um chat para a gente que a gente vai mandar para sua casa, paga o frete baratinho. E assim, é um presentão de Natal, de aniversário, para aquela sua tia, amiga, vizinha, gente que às vezes te chateia, que faz conflito com você. Às vezes ela está precisando de um renovo de mente, gente. As É pessoas verdade. chatas
pessoas implicantes, muitas vezes elas estão dando esse sinal. Elas não sabem se comunicar, né, Aline? Mas elas estão dando esse sinal. Essa Também. comunicação dela é a chateação. Então você Exatamente. dá um bolinho e fala assim: olha, eu pensei muito em você, toma aqui esse livro. E é assim que a gente comunica o amor de Deus, é com gentileza, né? Fazendo uma boa recepção de quem Cristo é na Terra, através do Espírito Santo na tua vida, no teu coração. Então, larga a mão de pensar coisas ruins a seu respeito, a respeito da sua família, a respeito das pessoas que estão à sua volta. Começa a pensar positivo deles, eles são necessitados, como nós, também do amor de Deus. Nós, sem Deus, onde a gente estaria? Sem Jesus, aonde estaria a Aline na Irlanda? Né? Exatamente. Andando, vagueando num ambiente diferente, com pessoas diferentes, com uma cultura diferente. Se não é Jesus, meu amado, meu querido, você que está nos ouvindo, sem Cristo não tem como você andar na luz. Ele é o Pai das luzes, entendeu? Independente da igreja, independente da religião, pensa positivo assim. Cristo veio na Terra com uma missão, nos relacionar com Deus. Ele fala, você se relaciona através de mim com o Pai. É simples. Então, primeiro, renova a sua mente, renova o seu espírito através do Espírito Santo. Compra um livro, segue Mulheres Academy, né? Mulheres de Mulheres de Sucesso Academy. Sucesso Academy, sim, nós Mulheres temos de que ser Sucesso mulheres de Academy. sucesso, né? Não A se mim contente com também. mim. Exatamente. Essas pessoas que estão aí juntas, fazendo o melhor que existe dentro desse ministério, que é mostrar Cristo no dia a dia, sabe? Sem Exatamente. firula, sem mimimi, sabe? Sem frescura. A gente está mostrando no dia a dia um trabalho, na experiência fora do país, sabe? Você, como coach, como pastor, ou como profissional, como advogado, é no dia a dia, gente. Né? Exatamente. É no Acordar, simples. falar com Deus. É coisa simples, fazer uma comida, falando com Deus, fazendo comida. A comida fica com outro sabor, tá? Completamente, Né? completamente. As Tudo, pessoas já né? ficam ali comendo abençoadas. Então, é importante isso, renovar a nossa mente. De que maneira? Aprendendo com pessoas assim, igual a Aline. Ela teve essa disponibilidade, eu estou aqui também com disponibilidade. Ninguém está querendo um like, sabe, para ganhar dinheiro. Nós não estamos ganhando dinheiro, sabe, gente? A gente está aqui para se dispor para compartilhar conhecimento. Porque tem Exatamente. tanta gente falando tanta besteira, fazendo tanta coisa na internet para prejudicar. Nós estamos aqui querendo dizer, meu filho, esquece tudo. Busca Deus. Ninguém está falando assim, modela a Vânia, modela a Aline. Não, modela Deus primeiro, né? Exatamente. Exatamente. Vou Não falar de estou livro, é o chamando para renovar. mim, né? A gente nem tem tudo isso para dar para as pessoas, a gente só tem pouco. Mas Deus Sim. fala no seu coração também, entendeu? Então, assim, é esse cuidado do livro de mostrar que existem várias realidades no Brasil e no mundo, sabe? Tem a menina da África também, que eu estou querendo chamar para conversar sobre o Maravilhoso. racismo, sobre outras questões. Então, assim, tem várias pessoas que estão aí juntas no livro exatamente para isso, para colocar a realidade delas, mas que Deus, na sua infinita sabedoria, multiforme graça, atinge você do jeito que você está, onde você está, Amém, amém, né? amém. Que hoje elas possam receber esse renovo, né? Ouçam de novo, encaminhem essa live para suas amigas, para quem você acha que precisa de um renovo na vida. Procura a Vânia, me procura se você quer adquirir o livro também. Se presentear, né? De É, viver esse renovo, de ouvir histórias reais, são mulheres reais, improváveis, né? Quando eu falava que desse eu queria morar na Irlanda, todo mundo, quê? Aonde que é a Irlanda? Ninguém da minha família nunca nem tinha saído do país. Eu fui a primeira. Então, assim, mulheres improváveis, mas com Deus nós somos mais do que vencedoras, né? Então, se verdade. permita a ter esse renovo, a ler as histórias dessas mulheres, como elas chegaram lá, como elas pensam, né? Tenha a capacidade de abrir a mente, né, de pensar por uma nova perspectiva, que o Senhor esteja tocando aí no seu coração, te sinalizando qual área que você precisa desse renovo,
né? O ano tá acabando e às vezes a gente vai só empurrando. Ah, não, mas já tá acabando. Não, dá tempo de já Dá começar a tempo. renovar. O dia é Já começar, hoje e a hora é né? agora. Hoje, agora, exatamente. Você não precisa esperar ano que vem, não. Não, Né? Todo mundo tá falando, será que é o fim do ano ou é o fim do mundo? Gente, como assim? Né? Então, não, não entre gente, não é nessa. para acabar o mundo, Não não, entre nessa. gente. Calma. Não entre nessa, né? Se renove, cuide de você, do seu relacionamento com Deus, com a sua família, do seu trabalho, de você com o seu impacto no mundo, né? Porque quando for, né, o fim do mundo, esse dia um dia vai chegar e É, a gente vai ser perguntada, né? O que que você é isso fez? aí. Então, que a gente É isso aí. tenha, né, o que entregar, que a gente tenha realizado um impacto na vida daqueles que estão ao nosso redor, que a gente tenha algo para entregar, que a gente chegou aqui vazia, né? Mas que a gente consiga ir cheia de realização, né? De realizações, de vidas impactadas. A gente não vai conseguir levar nada material, mas que a gente consiga É isso aí. deixar nossa marca, né? De uma outra forma, das vidas que a gente impactou, da diferença que a gente fez, nas vidas que foram tocadas pelo nosso testemunho, pelo nosso viver, por tudo que a gente faz é no simples. Você não precisa estar lá na igreja para fazer isso, você não precisa estar lá num palco para fazer isso, você pode fazer no seu dia a dia, na sua Verdade. casa, no seu trabalho, né? Tocar vida que depois a gente vai ser cobrado. E aí, o que que a gente vai apresentar? Né? Então, que a gente consiga ter essa Amém. consciência também. Né? E buscar esse renovo Amém. diário, 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 diário. Amém. É isso aí, gente. Primeiro na vida ordinária, para depois o extraordinário chegar na nossa vida também, sabe? E agradeço, viu, Aline? Um beijo grande para você, felicidade, bom descanso, porque já está de noite, nós ainda vou buscar filho na escola. Aqui ainda está um calorão, entendeu? Aproveita esse friozinho aí, porque a gente está doido para ficar dentro do ar-condicionado. Mas, assim, muito obrigado, felicidades para você e para sua família. E que eu desejo muito, muito sucesso. Se eu puder, em breve, estou aí te dando tchau para a gente tomar um café. Venha, Entendeu? venha. Será muito bem-vinda. Um grande beijo. Um beijo, Obrigada pelo meninas. convite. Que Deus Obrigada pela abençoe audiência e poderosamente. passe essa live adiante que merece. Reveja e veja de novo, tá bom? Anotem tudo. Foi uma aula, né? 5 pilares Foi. assim para você renovar a sua vida hoje. Não é amanhã, não é ano que vem, é hoje, é É agora. Se nóis. permita, né? Se permita Um viver beijo. esse. Tchau para você. Obrigada. Deus abençoe poderosamente todas aqui. Um grande beijo. Amém. Tchau. Amém.